JBR News desta sexta-feira. Semana chegou ao final, dia 6 de novembro. E Brasília, apesar do dia, ainda pipoca com muitas informações, borbulhando de notícias. Mas notícias que chegam da gringa, como se diz. Afinal de contas, as atenções estão nos Estados Unidos, mas os reflexos e as consequências estão bem aqui, principalmente na capital do poder. Portanto, começamos este conteúdo, que é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal. Eu, Alexandre Jardim, junto com os meus parceiros analistas e também jornalistas, Rodolfo Lago e Estevão Damasio. Vamos debater o tema? A diplomacia brasileira com as eleições norte-americanas e os reflexos para a política nacional. Está contigo, Rodolfo Lago. Pois é, Alexandre e Estevão, nossos amigos. O presidente Donald Trump ele pode continuar lá esperneando à vontade, lá, ao tempo que ele quiser, recorrer à justiça e tal, mas, enfim, não há mais muita dúvida a essa altura, né, que o vencedor das eleições norte-americanas desse ano é o democrata Joe Biden, né? E aí, diante dessa evidência que já está posta aí, está clara para todo mundo, começou já hoje um debate forte no Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores, no sentido de dizer que isso daí mostra o erro enorme que foi a mudança de estratégia feita pelo ministro Ernesto Araújo no campo da política externa. O Brasil, historicamente, desde lá do Barão do Rio Branco, a diplomacia brasileira sempre foi bem vista, sempre foi elogiada no mundo inteiro por duas razões, coisas que são ditas em duas palavras, Alexandre e Estevão. Ela sempre foi ecumênica e pragmática. Ecumênica, né, como a gente sabe de coisa de religião, né, ecumênica é você respeitar qualquer linha, né, seja política ou religiosa, respeitar todas, não se alinhar necessariamente a uma delas só. E pragmática, né, você fazer sempre aquilo que é do seu interesse, não importa a questão ideológica. A diplomacia brasileira sempre foi ecumênica e pragmática. Até na ditadura militar, até quando o mundo era dividido na Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, a ditadura brasileira sempre foi isso, ecumênica e pragmática. Até que chegou esse senhor aí, Ernesto Araújo, que nunca foi um diplomata de primeira linha. Ele, por exemplo, ele nunca foi embaixador, né? Arranjou essa boquinha no governo Bolsonaro e fez uma guinada na política externa brasileira que se mostrou extremamente prejudicial, porque, primeiro, alinhou-se aos Estados Unidos e, na prática, o Brasil não ganhou nada com isso até agora, né? E agora você tem a mudança para o Joe Biden, né, o governo democrata, que vai mudar a forma de ver as coisas, vai voltar a se alinhar às organizações das Nações Unidas, às organizações internacionais, as ideias aí que hoje já são fortes na Europa, da necessidade de você ter selo verde para os produtos agrícolas, que você não vai comprar a carne, por melhor que seja a qualidade dessa carne, se você souber que o cara queimou o cerrado inteiro, né, para criar aquele boi. Enfim, o Brasil vai ter que cair a ficha da diplomacia brasileira e voltar para essa linha ecumênica e pragmática e sair dessa coisa de ficar de mãozinha dada com o presidente americano, porque isso não deu certo, né, definitivamente. Boa análise sobre a diplomacia brasileira, lembrando aí a nossa história e também o que gerou essa boa reputação do Brasil na diplomacia, que hoje em dia não é visto muito dessa maneira. Estevão Damasio, o Rodolfo falou de uma guinada na diplomacia com a possível vitória de Biden. Lembrando que a gente está numa sexta-feira, os Estados Unidos ainda não fecharam os votos de dois importantes estados, que é a Pensilvânia e a Geórgia. As coisas podem mudar, mas, como disse bem Rodolfo Lago, toda a tendência é de que Biden seja confirmado nas próximas horas como presidente eleito dos Estados Unidos. E aí eu lhe pergunto, Estevão, esta guinada diplomática também determina uma guinada da política no Brasil?
Com certeza, Jardim, Rodolfo, você é nosso seguidor. Eu vou repetir o que falei essa semana aqui. No mundo pós-eleição americana, com Biden presidente eleito, não cabem aspectos ideológicos se sobrepondo sobre interesses econômicos, né? Então, como bem pontuou o Rodolfo, interesses econômicos a partir do ano que vem, com Biden na presidência, vão se sobrepor, vão ser prioridade na relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos e o Brasil e o mundo, como tem que ser. O pragmatismo deve voltar, a ala ideológica do governo perderá cada vez mais espaços. Eu cito aí, né, as saídas iminentes no ano que vem do Ernesto Araújo e do Ricardo Salles do Meio Ambiente. Com isso, o Bolsonaro fica com muito pouco espaço para onde correr. E, teoricamente, a aliança dele com o Centrão vai se solidificar. É muito provável que, cada vez mais dependente do Centrão para aprovar propostas econômicas no Congresso Nacional, o Bolsonaro deva dar mais cargos estratégicos para esse grupo político. Por que não as relações exteriores e o Ministério do Meio Ambiente? Eu não me assustaria se o Centrão abocanhar pastas importantes como estas, né? E por que Bolsonaro vislumbra só o Centrão? Porque, em meio a essa briga política pela presidência da Câmara, a tendência é que a ala que apoia Rodrigo Maia se afaste cada vez mais do governo Bolsonaro, dos interesses do governo Bolsonaro. Então, nessa sinuca de bico, essa eleição americana vai ter impactos profundos nas relações políticas entre executivo e legislativo, Jardim. Você pontuou muito bem, Esteve. Eu gostaria até de complementar com esta possível e bem provável reforma ministerial que deve ocorrer no Brasil aí no início do próximo ano, mas talvez o Centrão leve também uma outra cadeira importantíssima, viu, Estevão? Que é justamente da economia. Diante de todo o desgaste que Paulo Guedes tem tido e de toda a ascensão que Rogério Marinho tem tido, lembrando que Rogério Marinho é oriundo justamente do Centrão da Câmara, pode ser que neste naco de poder que você muito bem analisou, entre também a pasta da economia. A conferir, porque, de fato, a guinada tende a ser para o centro, né? Para o centrão, digamos assim. Vamos lá. Para agora, aquele momento, a aposta de hoje, voltando a Rodolfo Lago. Qual a sua aposta, Rodolfo? Olha, eu aposto que a gente vai ter aí, na semana que vem, as atenções mais voltadas aí para as eleições municipais, né? Estamos chegando à reta final. Uma rodada de pesquisa mais recente começou a sair ontem, né? E eu acho que aí nós vamos ter já definições mais próximas aí dos candidatos, né? E outra vez, né? Bolsonaro não está indo bem aí de acordo com os quadros que as pesquisas mostram nas capitais do país. Bem lembrado, né, Estevão? Temos eleições no Brasil, por incrível que pareça, e ninguém lembra. Está contigo, Estevão. Eu vou apostar que, definido o processo eleitoral nos Estados Unidos, né, ele perde um pouco a importância na pauta, né, da imprensa brasileira, e aí vem à tona com força o processo envolvendo o filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro. Perfeito. E falando em guinadas, eu vou fazer uma aposta. Numa guinada de Jair Bolsonaro para o lado pai do povo. Um pouquinho mais Jairzinho Paz e Amor, até por uma aspas que eu agora vou ressaltar que foi dita nesta sexta-feira. O presidente disse em Santa Catarina: a humildade precisa se fazer presente entre nós. Quem te viu, quem te vê. Desta maneira, encerro o JBR News desta sexta-feira e desta semana. Lembrando a vocês, este conteúdo está disponível no site do Jornal de Brasília.com.br, também no site do imagemeecredibilidade.com, nas redes sociais e no Spotify. Até segunda-feira, meus amigos. Bom fim de semana, pessoal. Tchau, tchau.